Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, para a gente conversar, refletir sobre este tema. Em recente pesquisa, foi revelado que muitos brasileiros vivem dominados pelo medo. É medo que vai desde ser assaltado, de perder um filho, de ter uma doença grave, de não conseguir pagar as contas, medo de sofrer um acidente, um ataque cardíaco, de perder o parceiro. São medos daquilo que muitas vezes nós não conseguimos dominar. E também depende de outras situações. Alguns dos entrevistados até responderam que procuravam não sair de casa, para não ter perigo de ser assaltado, de acontecer um acidente. Mas não é não saindo de casa, porque se tiver que acontecer um acidente, um carro entra na nossa casa, não é assim? Mas tenho medo de andar de avião. O avião pode cair em cima do meu prédio, né? O interessante é que a gente procure viver mais sintonizado com as coisas boas. Que a gente procure nos afastar do mal, do medo. Que a gente consiga trabalhar em nós a certeza do amparo da espiritualidade, fazendo a nossa parte. Nós sabemos que somos espíritos reencarnados, que estamos aqui, uma grande oportunidade de viver e viver bem. Mas muitas vezes, por ainda sermos espíritos inferiores, estamos numa infância psicológica. E isto faz que muitos dos nossos sentimentos ainda estejam muito latentes dentro de nós. E esse sentimento, um deles é o medo, que nos deixa em estado de alerta. Quando esse sentimento ameaçado, ele muitas vezes vem nos dar problema, tanto físico como psicológico. O medo é um sentimento natural. Contudo, a depender do nível que nós nos encontramos, ele pode nos prejudicar ou nos alertar. É também procurarmos aprender a ver este medo. O medo, quando bem administrado, pode transformar-se em cautela. Ao contrário, pode transformar-se em fobia. Segundo Joana de Ângeles, a coragem de manter contato com os próprios medos é recurso terapêutico, muito valioso para a sua erradicação. Carl Jung assevera que só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. Em outras palavras, podemos afirmar que não devemos ter medo dos nossos medos. Interessante, né? Não devemos ter medo dos nossos medos. Temos sim que identificá-los, dominá-los. Assim sendo, começaremos a ter a segurança necessária para gerenciá-los. Não adianta querer esconder os medos. Devemos enfrentá-los. A benfeitora Joana de Ângeles ainda afirma que o amor é o antídoto eficaz para a superação do medo e a sua consequente eliminação. Então, o amor pode sim fazer com que a gente elimine esse medo. Mas eu tenho que saber do que eu tenho medo. Por que eu tenho esse medo? E é justamente através do amor que passamos a ter autoconfiança, tão necessária
para a nossa maturidade psicológica. Muitas vezes estamos, sim, na idade que se diz, na idade madura, né? 50, 60, mas a maturidade psicológica ainda estamos na adolescência. Ainda não temos coragem de olhar para dentro de nós. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Eu tenho medo, então eu não consigo agir. Não sou espontânea pelo medo. Por quê? Se focarmos nossa atenção a lugares, a pessoa, as coisas que nos causam medo, estaremos sim enfatizando em nós mesmos o que queremos que a vida nos mostre e nos forneça. E o que a gente faz? Muitas vezes nós colocamos atenção no medo. Nós temos medo de ser assaltado. Quanto mais nós pensarmos nisso, mais perto do assalto nós chegamos. Porque nós buscamos com a nossa sintonia, com a nossa vibração. Quanto mais nós ficarmos pensando nas calamidades, nas tristezas, nas coisas negativas que acontecem, por que não ajudarmos com o nosso pensamento, com a nossa sintonia de amor, aqueles que precisam? Não, nós contamos coisas boas. Quem hoje contou uma coisa boa para o seu amigo, para o seu esposo, para a sua esposa, para alguém? Às vezes a gente vai ver os dedos, não dá 5 coisas boas que nós contamos. Mas coisas desagradáveis, né? A gente muitas vezes lê o mesmo jornal. Daquele jornal tem uma pessoa que só viu as coisas negativas. Vamos passar adiante as coisas boas. Nós estamos, sim, contagiando as pessoas com o nosso medo. Quando a gente chega, a gente fala, você viu que ali na esquina mataram um? A gente não lembra quantos nasceram hoje. Quantos abraços eu dei hoje? Tenho medo de abraçar. Alguém pode pensar, tenho medo de abraçar. Posso ter, sim, lá dentro de mim, alguma coisa desta ou de outras vidas que me marcam, né? E que eu ainda não consegui trabalhar isso. Então, eu tenho medo de abraçar, uma coisa tão simples. Eu tenho medo de elogiar. Eu tenho medo de ser feliz. Nunca ouviram dizer isso? Eu tenho medo de amar. Porque compromete, porque dá trabalho, é muito mais fácil. Né? Então, é uma reflexão. Nós acabamos potencializando o medo em nós. Por quê? Não observamos as coisas boas da vida. E isto poderá destruir a nossa vontade de viver, o medo. A partir daí, deixamos de nos envolver com as alegrias, com as coisas boas, e esquecemos que somos filhos de Deus. Sempre que eu me lembro, às vezes eu estou meio triste, e eu me lembro que sou filho de Deus, mas eu fico tão contente, né? Porque eu penso, mas olha, esse filho de Deus é muito, muito bom. É uma coisa muito grande, muito compromisso. Porque daí eu me lembro, e eu estou realmente como filha de Deus vivenciando aqui, e já tenho que mudar de sintonia de vibração, né? Se a coisa não estava boa, a partir desse momento, eu tenho que dar alegria para o meu pai. Nós não somos assim aqui na Terra? Nós não queremos dar alegria para os nossos pais? Queremos. Imagina para o nosso Pai Criador. E muitas vezes, pelo medo, nós passamos a acreditar e viver simplesmente para opiniões que adotamos como única verdade, nos tornando assustados, amedrontados e com receios de apreensão. E que
vai acontecer comigo. Né? Até da alegria. Vocês já não viram pessoas que chegam assim e dizem assim, eu não sei o que vai acontecer comigo, hoje eu amanheci tão alegre. Gente, que coisa boa que eu amanheci tão alegre. Parece que tem pessoas que não se permitem ser felizes. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir, vivendo no receio, no desconfiar, criando resistência, criando obstáculos, tropeços que nos impedem de avançar. Não são os outros que criam. Pelo meu medo, eu acabo criando tropeços, obstáculos. Ai, mas não dá, eu não consigo, eu não posso. Vamos pensar positivo. Eu posso, eu consigo, eu vou. Nós passamos com este medo a não viver a nossa caminhada de progresso íntimo. Nós viemos aqui para progredir, para evoluir. A sensação de medo sobrecarrega as energias dos chakras, do plexo solar e do cardíaco, provocando quase que sempre uma impressão de vácuo no estômago. Quem já não sentiu, né? Aquela coisa no estômago, ao coração batendo descompassadamente. Eu tenho um exemplo que acontecia comigo. Eu tinha muito medo de porta de banco. Eu passava mal. Né? Por ser esposa de bancário, eu não ia ao banco. Ele fazia tudo para mim. Mas aí que tá, ó, nós somos responsáveis pela nossa caminhada. Eu era esposa. E numa dessas ele quase desencarnou. Adoeceu e eu não sabia ir no banco. Porque não era eu que ia. Então um lembrete para as esposas, né? Nós temos que fazer a nossa parte. E como que eu entrar dentro daquele banco se eu tinha medo da porta? Gente, eu chegava na porta. Daí ele, graças a Deus, não desencarnou, né? Teve uma moratória, está aí ao meu lado até hoje. Né? E daí nós nos damos por conta. Olha, eu quero ir no banco. Ele queria me levar, eu nunca quis. Né? Agora eu quero. O homem me levava pela mão. Quando nós chegava na frente da porta, eu branqueava, eu quase desmaiava, o coração estava quase na boca. E eu vou morrer. E eu ia embora, não ia. Não entrava no banco. Assim passei muito tempo. Desesperada porque eu tinha que aprender e me era difícil. Mas pelo orgulho, eu não contava para ninguém. Porque nós todos temos um pouquinho de orgulho. Eu tinha vergonha, imagina, eu não contava. Um dia conversando com uma pessoa, que eu tinha ela assim como uma pessoa corajosa, forte, ela não tinha medo de nada. E eu contei, nós conversando dos medos. Eu disse, gente, eu não sei mais o que fazer. Eu preciso entrar no banco, e eu não consigo. E ela me disse, eu também tenho medo. Ai, como foi bom aquilo. Vejam só, quanto nós podemos ajudar as pessoas. Quando ela me disse que ela também tinha medo, que ela quase desencarnava cada vez que ia no banco, eu pensei, que maravilha, não sou só eu. Né? Então ela me contou, respira fundo, faz isso. Primeiro dia quando eu entrei lá, veio a moça me atender, a senhora não está bem? Estou bem, sim, estou bem. Né? Mas consegui entrar. Hoje eu só tenho dificuldade no banco por causa da bolsa, que é cheia de níquel e tranca quando eu saio, né? Quando eu estou entrando. Então, gente, esses nossos medos, nós temos que compartilhar com as pessoas para nós nos ajudarmos. Então, é uma coisa tão simples, mas tão eficaz a ajuda em saber compartilhar. Por medo de sermos vistos como realmente somos. Olha lá. Né? Como que a esposa do gerente não entrava no banco, tinha medo. Eu tinha medo, vergonha, medo de contar isso para as pessoas. Ia ficar sem entrar. Porque as nossas relações vão ficando limitadas ao nível superficial. Nós temos que ter coragem de entrar dentro de nós. Por que eu tenho esse medo? Até depois descobri. Quando eu era criança, uma certa vez eu fui numa casa onde tinha uma porta daquelas que
abria para fora, e eu me encostei na porta e eu caí. Eu tinha 7 anos e caí, tenho até hoje a máxima. E então toda a porta que gira, que anda sozinha, me dá medo. Mas era um bloqueio lá dentro. Né? E o nosso orgulho não deixa compartilhar. Então, muitas vezes, nós nos fechamos intimamente para nos sentir emocionalmente seguros. Nós não queremos que os outros saibam dos nossos medos. Só que esse medo vai me fechando. Eu vou me afastando. Eu não consigo levar uma vida tranquila, né? Quando eu tenho medo. Nós temos um outro exemplo que nos fala que muitas vezes nós fizemos como o avestruz. Embora o avestruz seja das maiores aves, ela esconde a cabeça no primeiro buraco que encontra à sua frente. Quando acuado, amedrontado, esse comportamento da avestruz é uma metáfora adequada para demonstrar o que tentamos fazer conosco, quando negamos certas realidades de nossa natureza humana. As coisas ignoradas geram mais medo do que quando as conhecemos. Então vamos buscar por que esse sentimento de medo? O que está acontecendo comigo? Recusar aceitar a diversidade de emoções e sentimentos do nosso mundo interior nos levará a viver sem controle da nossa existência. Como nos fala Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, a necessidade de nós nos examinarmos a cada noite, a fim de nos conhecermos. Temos medo de desvendar quais são as nossas carências, as nossas fraquezas, as necessidades de mudança. Só assim nos conheceremos e poderemos buscar uma base para a autoconfiança. Como é que eu vou ter confiança em mim se eu não me conheço? Eu preciso me conhecer. Então, nessa questão 919, Santo Agostinho nos fala desse exame de consciência que nós podemos fazer todas as noites, não para nos sentirmos culpados, mas ver por que eu tive aquele descontrole. Muitas vezes porque eu estou escondendo alguma coisa. Eu consigo muitas vezes me enganar os outros por alguns momentos. Mas lá dentro de mim continua aquele medo, aquela emoção que não está sendo trabalhada. Para buscarmos o nosso lado inadequado, é importantíssimo esta avaliação que Santo Agostinho nos fala, para podermos mudar de atitude diante das pessoas e do mundo. Esse arrepender-se, mudar, pode ser visto como a nossa tomada de consciência de certos elementos que negávamos, consciente ou inconscientemente. Então, quando eu olho para dentro de mim e tenho coragem de perceber, eu agi assim. Eu não gostaria de ter agido assim. Vai vir então o primeiro momento, que é do arrependimento. É o primeiro passo para nós nos melhorarmos e progredirmos espiritualmente. Então, olhar para dentro de nós, perceber que isso não estava correto, não estava adequado, que eu preciso mudar. E aí eu vou entrar no momento de progredir espiritualmente. Dentre as muitas dificuldades que envolvem o medo, a mais grave é a incerteza do nosso valor pessoal. Vejam só, a mais grave, a incerteza do nosso valor pessoal. Se eu pudesse dar uma nota para mim, que nota eu daria? As crenças de baixa estima que possuímos, muitas vezes herdadas desde a infância,
ou desta vida, ou de outras vidas. É necessário nós nos conhecermos e ver o que hoje está fazendo com que eu não perceba o grande banquete da vida. Gente, todos os dias nós temos o grande banquete da vida. O podermos acordar, andar, enxergar, viver nesse mundo. É uma grande oportunidade. O maior medo que nós poderíamos ter é de perder essa encarnação e não evoluir. Nós temos tanto medo de morrer. Mas morrer nós não morremos nunca. Quem vai morrer é o corpo físico. Eu tenho que ter medo de não evoluir, de não aproveitar essa encarnação para amar, para ser amado, para perdoar, para entender o que eu estou fazendo aqui. Então, esse medo, muitas vezes, ele passa a ser, aos poucos, ele vai se tornando uma fobia na nossa vida. E vai nos atrapalhando, né? Vai fazendo com que o indivíduo, em todas as áreas do relacionamento, não consiga se ajustar. O que nós falamos antes, a pessoa tem medo de se doar, ela tem medo de conviver. Né? A gente ouve as pessoas às vezes dizerem que é muito mais fácil conviver com o animal do que com o próprio ser humano. Pense bem. Mas Deus, na nossa família, nos deu pessoas humanas para conviver. Pai, mãe, filhos. Então, deveremos sim gostar muito dos nossos animaizinhos, mas são animais. Não podemos jamais achar que porque eles ficam quietos, eles nos amam. De repente, nós podemos levar uma mordida. O fóbico social receia ser julgado e avaliado pelos outros. Por que nós temos medo de amar? Medo de nos envolver? Porque podemos ser julgados. Quem não faz nada, ninguém vê. Quem faz alguma coisa é percebido. O sentimento de inferioridade é o grande dificultor dos relacionamentos seguros e sadios. Vejam só. Porque nós nos sentimos inferior ao outro. Por quê? Se eu não tiver a confiança de me amar, de me gostar, de ser filha de Deus, como é que eu vou querer que o outro perceba que eu sou isso? E essa inferioridade faz também, ele tem o sentimento que produz uma necessidade de estarmos sempre certos. A pessoa, quanto mais se sentir inferiorizada, mais ela quer demonstrar que está correta, que está certa, tem medo de ser julgada. Se nós trabalharmos a autoconfiança, nós temos certeza que o que estamos fazendo é o nosso melhor. Não vamos ter esse medo. Não vamos cuidar dessa aparência que o outro deve me julgar e achar se eu estou certo ou não. Não vou ter esse medo. Eu vou fazer o meu melhor. Tememos mostrar como somos e escondemos nossos erros, convencidos que seremos desprestigiados. Quem é que tem que prestigiar a nós? Nós mesmos. Será que eu ainda preciso que o outro fique me elogiando? Eu já tenho um grande elogio, que foi Deus confiar essa encarnação nas minhas mãos. Esta tarefa de mãe, de filho, de amigo, de trabalhador, é uma grande confiança. Agora eu quero que todo mundo fique confiando em mim, se nem eu tenho confiança em mim. Se eu não tenho ainda confiança em mim, eu vou buscar meios para que eu tenha essa confiança.
Eu não posso ficar sentada esperando crescer e evoluir. Tem que buscar. Na área ao qual trabalho, eu preciso sim estudar, me qualificar. Muitas vezes dissimulamos constantemente fazendo pose e forçamos os outros nos aceitarem. E com o tempo, permanecendo nesta atitude. Esses medos podem ser desta própria existência ou de conflitos herdados das existências passadas. E daí? O que eu faço com os conflitos das existências passadas? Quanto mais eu for me conhecendo, mais eu vou perceber que realmente isso que eu tenho, essas tendências, eu preciso trabalhar. Não adianta só saber. Né? As pessoas às vezes falam muito em saber das outras vidas. O que me adianta saber das outras vidas se nem essa eu não consigo trabalhar? Vocês já imaginaram a gente saber quem foi o fulano na nossa vida? Se numa outra nós tiramos a vida dele? Ou se ele nos causou alguma grande infelicidade? E sem saber, às vezes não conseguimos conviver. Somente a atitude evangelizada com atitudes de bondade terá força para suavizar um passado de dores. Vejam só. Somente uma atitude evangelizada com atitudes de bondade terá força para suavizar um passado de dores. Não diz para erradicar, para suavizar. Isso é importante que a gente saiba. Para ampliarmos a nossa autoconfiança, é de grande importância o nosso autoconhecimento. Uma análise serena e honesta nos levará a pontos que merecem ser modificados. Nós vamos aos poucos. Não vamos querer fazer tudo num dia só, né? Vamos nos trabalhando. Isso aqui eu preciso tirar, esse medo daqui. Né? Quanto mais nós conhecemos, menos medo nós temos. Nós temos medo do estranho. Né? Pedem para a gente fazer uma coisa que a gente não conhece, que a gente nunca fez, a gente tem medo. Está certo? Né? No sentido de que eu desconheço aquilo. Eu não consigo ter o domínio sobre aquilo. Agora, por que as mãezinhas, quando tem neném novo, têm medo? Elas não têm controle sobre aquele momento. Né? Não é um medo, mas é um medo gostoso. Então, o medo é um alerta para nós. É a dor. Né? Se a gente não tivesse dor, nós íamos mutilar. Aceitar-se como nós somos. Não querer ser outra pessoa. Valorizar mais os nossos pontos positivos. Aceitar-se como somos. Dificilmente a gente vê uma pessoa. Hoje à tarde ainda nós estávamos num grupinho de mulheres. Cada uma com um tipo de cabelo. E todas queriam o cabelo da outra. Ninguém queria o seu. Não é assim? A gente é baixinha, queria ser mais alta. E a alta queria ser baixa. Pobre Deus. Tem a genética no meio, mas que inconformidade. Né? Tem um cabelo lindo, bem ondeado. Ai, como eu queria lisinho. Tem lisinho, queria fazer. E hoje a tecnologia oferece aí, né? Podemos alisar, podemos fazer de tudo. Mas é valorizar aqueles pontos positivos que eu tenho. Né? O que às vezes, muitas vezes acontece? Não me dou com aquela atividade, mas quero fazer. Eu posso tentar fazer, mas vou desenvolver aquilo que eu mais sei fazer, que eu mais gosto, que eu mais me importo. Ame-se. O próprio Cristo disse que devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Deus ama a todos. Somos centelha divina. Como é que estava a centelha divina nesse domingo? Amamos a todos. A gente não consegue amar a gente mesmo. Como é que ama o próximo, né? E aquele que diz que ama mais o fulano do que a si mesmo. Não dá para acreditar, né? Porque estou me projetando em alguma coisa.
a fé e a certeza. Como é que anda a nossa fé? Fique sempre do lado da confiança em si mesmo. A dúvida abre brechas psíquicas sem incertezas. Quando a gente começa a duvidar, né? Não é que a gente vai acreditar em tudo, mas vamos buscar. E acreditar, o que nos dá uma paz muito grande é nessa doutrina espírita que nos traz a fé raciocinada. Nós acreditamos, nós temos fé, nós raciocinamos. Não é porque nos dizem. A gente vê, né? A gente passa na vida por essas certezas que vão formando o nosso pensamento. Tudo provém dos pensamentos. Tenha pensamentos construtivos e saudáveis, e chegarás a portos mais seguros. Não é que está o nosso pensamento. Tudo começa no pensamento. Que tipo de pensamento eu estou carregando? As atitudes vêm daí. Seja gentil consigo mesmo. Não seja duro demais contigo. Porque tudo isso enfraquece. Ser duro demais consigo mesmo acaba nos enfraquecendo. Encoraja a culpa e reduz o amor próprio. Então vamos ser gentis conosco. Acredite que sempre você fez o melhor que podia fazer no momento, baseado no grau de amor ou de medo que estava vivenciando. Isso é importante, porque as pessoas tomam uma atitude e ficam se culpando para o resto da vida. Mas o que a gente fez naquele momento era o melhor que a gente queria fazer. Cultive bons hábitos. Habitue-se a ter seus momentos de paz diariamente. Leia o Evangelho. Medite sobre o seu conteúdo. Faça uma prece e prossiga com otimismo. É importante a perseverança na direção da autoconfiança saudável. Saudável. Não é aquela autoconfiança que eu sou o maior. A chegada dessa autoconfiança depende do esforço de cada um. Cultive bons pensamentos, não saia deles. Aos poucos irá aumentando a sua autoconfiança. Autoaceitação. Aparecendo sinais de prazer, de alegria, de paciência, de segurança. Isso tudo nós vamos trabalhando em nós para termos a confiança. Nós devemos de lembrar que temos que ter metas seguras para a vida. Lembrando que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Batam e se abrirão. Mas olha só o que diz. Batam. Quer dizer, faça a tua parte. Busque. Faça a tua parte. Porque muitas vezes nós queremos receber. Mas muitas vezes precisamos sim caminhar um pouquinho nas pedras. Quem sabe, para me bater nesta porta, eu vou ter que passar por umas pedrinhas até chegar lá. Mas eu vou bater e vou receber. Isso eu tenho certeza. Eu tenho que buscar a minha felicidade, a minha autoconfiança. Precisa muita caminhada. E como nós aqui no grupo temos a oportunidade de grupos de estudo todos os dias. Vamos estudar. Vamos nos envolver nos estudos que nós crescemos juntos. Nós compartilhamos as nossas dificuldades. E aí nós aprendemos, nós crescemos com a doutrina que é clara e límpida, mas também com os nossos colegas que vão nos dando ajuda para essa evolução. E possamos nessa semana pensar em coisas boas,
para colhermos, sim, coisas boas, para sairmos dos nossos medos e sermos mais autoconfiantes, na certeza de que quem está no leme deste barco é Jesus. Muito obrigada pela atenção.